Em meio à pandemia, uma boa notícia é que o Estado do Rio de Janeiro recebeu em junho o certificado de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB. Essa certificação, dada pelo Ministério da Agricultura, permite que produtos da nossa agroindústria possam ser comercializados em todo o território nacional. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre o potencial econômico que esse novo passo representa no desenvolvimento da agroindústria do estado do Rio. Vem com a gente! No Rio em Foco de hoje, eu converso com o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz. Oi, secretário. Tudo bem, Geisa? Primeiro, parabéns por todo o trabalho que a LERJ vem fazendo, o Fórum de Desenvolvimento, e agradecer e parabenizar o trabalho do presidente André Siciliano e me colocar à disposição de todos os deputados sempre que for necessário. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir à entrevista com Jamile Viana, do Ministério da Agricultura, sobre a importância do SISB no cenário nacional. Todo produto de origem animal possui risco de transmitir algumas enfermidades. Então, desde 1950, nós temos uma legislação que obriga que sejam inspecionados carne, leite, ovos, mel, pescado. E isso é feito em várias esferas, na esfera federal, estadual e municipal. O Sistema Brasileiro de Inspeção, ele vem para padronizar critérios dessa fiscalização. Então, aquilo que é feito na esfera federal, seja feito também na esfera estadual e municipal. Para dividir as instâncias de fiscalização, lá em 1989, foi publicada uma legislação que define o âmbito de comercialização. Então, aqueles produtos inspecionados pela inspeção municipal podem ser comercializados dentro do município, aqueles inspecionados pelo Estado podem ser comercializados dentro do Estado e com a inspeção federal em todo o território nacional e para exportação. O SISB vem, então, unificar essas instâncias. Quando é comprovada a equivalência de procedimentos, aqueles produtos que são inspecionados pelo Serviço de Inspeção Estadual, eles podem também ser comercializados em todo o território nacional. Nós temos o Departamento de Suportes e Normas no Ministério da Agricultura, que teve um incremento da atividade do Ministério da Agricultura junto aos estados e municípios. Essa adesão voluntária e vinha sendo feito lentamente. Com a criação do departamento, veio uma equipe trabalhando fortemente junto aos estados e municípios, e nós fazemos, através da Divisão de Defesa Agropecuária nos estados, o acompanhamento, o auxílio. A gente trabalha junto com o Estado e com o município, na formulação das legislações, passando como é o procedimento de inspeção, como deve ser feito o procedimento. E foi isso que foi feito aqui no nosso estado, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro aderiu agora, né? Já está divulgando essa grande novidade. E como é que foi esse processo de adaptação? Assim? Como é que foi trabalhar em parceria com o Estado do Rio de Janeiro? O que isso representa, na verdade, em termos nacionais também, de visibilidade, de impulsionamento dessas ações? Bom, o Rio de Janeiro ainda não estava aderido ao sistema e nós fizemos um trabalho com os técnicos da Defesa Agropecuária do Estado. O Luiz Eduardo, que trabalha comigo, fez esse acompanhamento muito próximo ao André Sampaio, né, e à equipe do Estado. E o que a gente fez? Foi a formulação da legislação. Eles tiveram que adequar a legislação deles, solicitando, por exemplo, que as indústrias, os estabelecimentos agroindustriais possam ter os seus autocontroles implantados. Então, eles tiveram que fazer uma adequação das normativas e dos documentos. Agora, o grande desafio é colocar tudo isso para rodar, colocar tudo isso em prática, tudo que foi feito, esse trabalho em prática, para que nós possamos depois, em auditoria, comprovar essa equivalência. Isso vai elevar o nível dos padrões dos produtos produzidos no Estado, né?
vamos ter uma fiscalização mais eficiente e equivalente ao que é feito no Serviço de Inspeção Federal. E é muito importante isso tanto para os consumidores fluminenses, que vão sair ganhando, quanto os produtores que também quiserem aderir ao sistema vão poder colocar os seus produtos fora do estado do Rio de Janeiro, nem todo o território nacional. Um dos desafios hoje, secretária, é justamente implementar o CISB. Mas é importante a gente saber quais foram os passos que foram dados. O Fórum vem há alguns anos discutindo essa temática, né, do selo arte, do potencial dos produtos da indústria, né, agropecuária enfim, em termos de marca, né, que o Rio de Janeiro tem. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi esse processo de organização da secretaria para a adesão ao CISB. Na verdade, eu acho que no Rio de Janeiro, a primeira coisa que a gente tem que, desde que assumi em outubro, é a questão da recuperação fiscal, né? Então, isso já veda alguns tipos de projetos que foram executados no passado, muito bem sucedidos na agricultura, mas que, na verdade, eles têm origem no empréstimo do Banco Mundial, que hoje o Estado está incapacitado de contrair novos empréstimos. Então, qual é a estratégia que a gente tomou desde o início? É tentar buscar um leque de opções de abertura de mercado, seja através da abertura de relações, seja através da educação ao produtor, para ele saber precificar, ele saber atuar, e, dentre os principais projetos, o CISB. O CISB, como já foi explicado aí no vídeo anterior, exatamente, na verdade, ele abre o mercado do Rio de Janeiro para outros estados. Hoje, o Rio de Janeiro, obviamente, ainda tem que muito avançar na instalação de agroindústrias. O Rio de Janeiro, nos últimos anos, ele tem sido discutido muito no fórum, sobreviveu em virtude do petróleo. Então, a gente tem que se reinventar. Eu acho que a agricultura é um caminho de reinvenção muito acertado. O Rio de Janeiro tem uma particularidade que poucas pessoas sabem, que é um estado onde você tem uma reforma agrária natural, obviamente não 100%, mas se você vê no cenário brasileiro, a gente trabalha com propriedades, pequenas propriedades, menos de 100 hectares. Então, o que a gente tem que fazer é agregar valor aos nossos produtos. E nesse sentido, eu acho que o CISB ele pode contribuir muito, primeiro porque ele possibilita as empresas que hoje estão no SI, né, que é o selo estadual, controlado pela Defesa Agropecuária do Estado, que é referência em vários temas, desde a fiscalização até um tema polêmico, um combate aos defensivos, aos agrotóxicos. Então, acho que assim, o Rio de Janeiro já é pioneiro. Mas o que a gente fez, na verdade, foi organizar, porque quando você precisa aderir ao CISB, precisa de uma série de burocracias, precisa você também estar atento a todos os índices e todas as declarações, ter leis e decretos específicos para a gente conseguir se adequar. Então, esse trabalho foi feito desde outubro e culminou agora, até uma data maravilhosa na pandemia, você conseguir entregar um resultado concreto de algo que há muito tempo o Rio vem lutando. Eu acho que a mudança é radical, e eu vou dar alguns exemplos. Até assim, quando você teve na pandemia, eu tive alguns contextos de produtos encalhados, né? Produtos que não perderam seu mercado consumidor. E muitas dessas saídas vêm em cima dos mercados vizinhos, né? Então, São Paulo, por exemplo, é incontestável, tem um mercado gigantesco, principalmente para os municípios, né, que ficam na fronteira do estado. Então, eu acho que o CISB vai ser positivo para todo mundo, mas principalmente os municípios que fazem fronteira com os outros estados ou que têm proximidade vão ter uma possibilidade de desenvolvimento extraordinário a partir da agropecuária, a partir do agro, a partir da agricultura. Uma das coisas interessantes, né, o Rio conseguiu implementar todos esses decretos, as informações, se ajustar às demandas do CISB, mas um grande desafio agora é fazer chegar essa informação aos produtores, né? E há também uma necessidade de um compromisso por parte deles de adoção do autocontrole e de outros mecanismos. Como é que está se organizando a estrutura hoje que existe na Secretaria, né, a Emater, a Pesagro e todos os funcionários da Secretaria, para poder fazer frente a isso e conseguir avançar nessa questão, para que a gente trabalhe, para além da fiscalização, justamente esse compromisso com a qualidade do produto ocorrendo de forma integrada, né? E principalmente com um papel fundamental aí nessa relação de capacitação, que é uma das grandes demandas que vem junto com essa certificação, né?
Eu acho assim, uma coisa que eu costumo falar é que o CISB, o maior beneficiado do CISB é o consumidor. Porque quando você tem um selo, significa que você tem segurança alimentar. Então, o CISB tem uma boa notícia, ele amplia mercado, mas amplia mercado para quem está adaptado à nova realidade do mercado, que é uma realidade onde você tem uma série de protocolos. Então, o CISB também, por outro lado, dificulta para algumas pessoas comercializarem. Mas esse é o caminho do mundo, e se o Rio de Janeiro não entender isso, ele fica para trás. Até porque hoje, quando qualquer cidadão vai ao supermercado, ele quer saber a origem daquele alimento, quer saber se tem algum produto químico, quer saber tudo sobre o que come. Ainda mais agora na pandemia, a gente está, acho que, exacerbando essa visão. Então, o nosso trabalho agora vai ser, a Secretaria vai ampliar a fiscalização, a Defesa Agropecuária fortalece com isso, já é uma defesa reconhecida, tanto é que conseguiu, em pouco tempo, responder e se adaptar. A Emater tem, acho que, a função talvez mais bela do Estado, eu costumo também dizer que ela está presente em todos os municípios, ela é, na verdade, a referência do produtor, né? É onde o produtor não só fala de agricultura, mas é uma referência de Estado presente na área rural. E a Pesagro, através dos testes dos laboratórios, inclusive, eu acho que o CISB ele retoma a função da Pesagro como uma entidade de pesquisa, que estava, obviamente, um pouco perdida, esquecida, que eu falo, e agora eu acho que é o grande retomada, porque para você se adaptar para essas empresas, elas têm que fazer os testes, e, dentre a realidade do nosso Estado, acho que a Pesagro lidera esse processo e tem feito também parcerias com outras universidades. Então, acho que é uma reformulação de atividade da Pesagro, tornando ela, inclusive, autossustentável, dependendo do modelo a ser seguido. E como é que tem avançado também essa parceria com o próprio Ministério, que teve um papel aí também fundamental de ajudar a rever os processos, né, e ir com mais velocidade também na direção da adesão do Rio de Janeiro ao CISB, entendendo a importância e o peso que o Estado tem, e a gente, é importante ressaltar isso também, né? Nós somos o segundo maior mercado consumidor do país. Então, assim, o potencial que a gente tem de consumo dos produtos desses pequenos produtores é uma enormidade, né? Então, por si só, se a gente pensasse num processo que a gente tivesse mais equilibrado financeiramente, isso já seria um grande avanço. Mas a gente entende que com o momento da pandemia você também teve um baque econômico forte que vai precisar aí ser ajustado nos próximos anos. Agora, de qualquer maneira, essa questão da proximidade se torna ainda mais importante e os pequenos produtores entenderem que eles têm um mercado muito próximo para atender, com qualidade, e que também pode ser um salto para essa expansão, é uma questão importante, né? Não, com certeza. Eu acho que aí a gente divide em duas partes. Primeiro, na questão das empresas que já têm o SI. Hoje a gente tem 450 empresas que têm o selo estadual, podem vender em todo o estado. Essas são talvez nosso primeiro foco, porque elas já produzem e a gente está precisando gerar emprego. E o CISB, quando é implementado, isso não sou eu que estou falando, é exemplo de estados que já têm, ele gera entre 30% e 20% maior. A produção aumenta mais ou menos nisso, e o número de empregos segue isso. Então, a gente precisa aumentar emprego no Estado, a gente vai tentar chamar de uma em uma, entender quais são as necessidades, até porque elas têm que se adaptar para conseguir o CIG. Mas eu acho que é um trabalho focado nas 450 a partir dessa semana. E no pequeno produtor, eu acho que é um trabalho que a gente tem tentado fazer no Estado, não só usar os programas governamentais, que aí a Assembleia Legislativa, os deputados têm sido essenciais, questão do PA, a questão do PNAE, da merenda escolar, que na verdade são mercados do Estado, e ampliar isso nas compras públicas, né? A gente tem alguns projetos, um votado agora e outros em pauta. Então, acho que isso a gente pode avançar bastante. Mas eu entendo que o pequeno produtor do Rio, tem que começar a buscar espaço nas grandes redes de supermercado, no grande mercado. Isso eu tenho feito aí desde o primeiro dia. Na pandemia, isso salvou muita gente. Não estou dizendo que resolveu, porque a função do Estado é mitigar, né? Resolver. Acho que ninguém no mundo conseguiu resolver, nem nos países mais desenvolvidos. Mas eu acho que o que você falou é chave para quem, inclusive, quer investir no Rio de Janeiro. Assim, hoje, a gente produz 17% do que consome. Então, você tem um mercado em expansão e você tem proximidade, então não tem sentido a gente comprar tanta coisa de Minas, de São Paulo, do Espírito Santo,
a gente perdendo preço, estando do lado do mercado consumidor. Então, é um pouco isso que eu fico aberto. Obviamente, isso parece simples no discurso, mas na teoria você tem que ter tecnologia, você tem que ter gente interessada, você tem que ter as faculdades pensando nisso, você tem que ter as pessoas querendo também trabalhar na área rural. Mas é uma coisa que eu falo para todo mundo, inclusive, eu sou advogado, né? Agora mestrado em economia. Meus amigos, assim, acho que poucas pessoas têm a noção dessa possibilidade no meio empresarial. Então, é estimular um grande empresário, quem tem condição de investir nos produtores, de deixarem de ser pequenos. Eu também acho que a gente tem que agora trabalhar para os médios produtores. Isso aí, aumentar esse nível, né? Quer dizer, sair, conseguir que eles também deem alguns saltos. Tem aí uma série de questões também que tornam o Rio de Janeiro atrativo, né? Você tem já uma geração de neo-rurais, de pessoas que estão se voltando para o campo para buscar justamente essa questão da qualidade como um diferencial. Tem também um trabalho que está sendo feito agora, assim, na Assembleia Legislativa, de tentar olhar para essa legislação tributária e ver o que no Rio está atrapalhando a expansão e o próprio mercado aqui, né? Quer dizer, encarecendo o que é do Estado e barateando o que vem de fora. Então, está tendo toda uma concertação de ações para poder corrigir esses rumos, até porque tem a possibilidade, né, de você colar legislações tributárias, etc. E na área rural, na área da agricultura, isso precisa ser muito bem visto, né, para justamente a gente conseguir criar formas dos produtos circularem e a gente não ter a barreira tributária a atrapalhar essa expansão. Na verdade, o agro está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento econômico e também à relação da Secretaria de Fazenda no CONFAS, né? Então, a gente precisa ter todas essas peças integradas para alguns produtos conseguirem avançar muito mais. Meu trabalho é exatamente dialogar com todo mundo e talvez estimular que isso aconteça. Eu vejo um cenário muito positivo para o Rio de Janeiro. Acho que as áreas rurais tendem a se desenvolver muito nos próximos anos. Acho que na verdade, a gente tem que estimular também e até agradecer quem já tem feito esse trabalho. Então, os supermercados, por exemplo, têm avançado muito. Mas também tem um dever de casa que a gente tem feito, e a Emater tem sido aí campeã nisso, que é exatamente qualificar o produtor para o futuro. Então, eu vi agora, por exemplo, na questão das vendas online. Então, assim, como vender online, como entregar online no prazo, no custo. A logística também, eu acho que é o grande gargalo para o desenvolvimento da área rural. E um ponto, que esse depende do governo federal, mas antes da pandemia, era viagem constante a Brasília, mas agora eu pretendo retomar e eu vou precisar muito da Assembleia nessa luta, que eu acho que é a conectividade rural. Eu acho que o Rio de Janeiro, a gente fala, eu fico vendo às vezes esses programas de televisão e fala do futuro do agro, mecanização do campo, e para tudo isso, né, para você instalar um trator automático, tudo você precisa de conectividade. Não adianta você ter um celular que não pega, que você não vai conseguir vender. Então, eu acho que agora o grande desafio, que eu falo que seria o divisor de águas, que está na mão do governo federal, está na mão também das grandes operadoras, mas que eu acho que a gente tem que ter um papel de avançar como Estado, conseguir dar o 3G, o 4G, a possibilidade que a gente tem na grande cidade para o produtor rural, desde o pequeno ao médio ao grande, e isso muitas vezes, mais do que qualquer outra, a gente fala muito em violência, em estrada, tudo isso é importante, senão a pessoa não vem para o Rio de Janeiro. Mas a conectividade eu acho hoje o maior entrave do setor rural no Rio de Janeiro. Verdade. E falando especificamente de um outro potencial que o Estado tem, né, que é justamente a quantidade de universidades, uma concentração de universidades e centros de pesquisa muito próximos, e a presença da Embrapa, né, com 3 sedes que têm atuado para ampliar essa conexão, né, entre o saber, entre o conhecimento e a atividade agrícola. Nesse ponto específico que a gente está falando aqui do CISB, esse papel se torna mais importante ainda, né? Preciso ativar essa rede para que a gente possa capacitar os produtores rurais, enfim, quem trabalha nesse serviço que deve se ampliar.
Não, acho que é o que você falou. Acho que a gente tem que... O CISB, na verdade, para dar certo e onde deu certo, porque uma coisa é você aderir ao CISB, já é uma guerra, a gente conquistou a primeira batalha, mas você tem outras batalhas, e essas batalhas, para serem vencidas, precisa de uma boa relação com o Ministério da Agricultura, e nisso aqui a gente teve todo o suporte dos técnicos da agricultura, nossa querida entrevistada aí anteriormente, todo mundo ajudou bastante. Na questão da Embrapa, na questão da parceria da Pesagro com a Embrapa e da Pesagro com as faculdades, não só as faculdades estaduais, federais, as privadas. Então, acho que assim, é um trabalho e também um trabalho com os municípios. Acho que também a gente vai precisar do secretário de Agricultura explicando para o produtor e para o agroindustrial a importância do CIRB para o empreendimento dele. E depois também tem acho que é o segundo momento, que é de captação de empresas em virtude do CIRB, aí foi o que você falou, tem um mercado interno, externo. Então, uma coisa é você montar uma agroindústria para fornecer só para o Rio de Janeiro, só para Caxias, ou só para algum município do Rio de Janeiro. Outra coisa é você montar uma agroindústria que daqui você venda para o interno e ainda fique perto de São Paulo, de Minas, que são grandes mercados consumidores. Em relação a essa questão da pandemia, né? A gente já passou por essa temática aqui na nossa conversa, mas e teve um ponto que o senhor levantou que foi muito importante, né? Justamente trabalhar com as associações de supermercados para poder garantir que os produtores tivessem como escoar os seus produtos. Isso foi uma atuação logo no início da pandemia que teve bastante repercussão. Como tem sido o trabalho da secretaria? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram que vencer nesse momento em que o isolamento social foi decretado e aí muitas das atividades da secretaria são atividades de conexão, de contato direto com os produtores e enfim, com os produtores rurais? Na verdade, assim, são uma série de ações que a gente fez para mitigar, né? Então, assim, passou, por exemplo, a questão da inclusão das feiras no decreto do governador, e a permissão, obviamente, com responsabilidade, mas que hoje a gente salvou o pequeno produtor rural e salvou o abastecimento. É uma coisa, Geis, assim, todo mundo, não sei se você lembra lá atrás, tinha algumas preocupações, e uma delas, talvez uma das principais, era o desabastecimento. Tanto é que todos os jornais falavam nisso. Isso não aconteceu. Então, é uma coisa que geralmente a secretaria não aparece, porque você só aparece para o lado negativo, mas se você for ver a resposta dos mercados, da cadeia produtiva do Rio de Janeiro, mesmo de produtos que venham de fora, mas que necessitam da nossa cadeia produtiva, foi espetacular. E a partir daí algumas ações mitigadoras, então que vem da feira, que vem da prorrogação do nosso agrofundo, que é o fundo que financia o pequeno produtor, que vem da questão dos prazos, de algumas linhas de crédito, por exemplo, nas flores, que foi um mercado que ainda está muito prejudicado com o fim dos casamentos, dos eventos. A gente avançou com a parceria com a Fundação Banco do Brasil, que a gente conseguiu possibilitar a entrega de 8.000 cestas na região serrana. Tudo isso assim, com custo zero para o Estado, mas que foram ações efetivas. E dentre essas, eu acho que a principal, e aí foi citado, é a dos supermercados, que eu acho que a gente utilizou um momento difícil para a gente conseguir fazer essa interlocução e muitas vezes gerar um fluxo eterno. Agora, dificuldades são imensas, então assim, vai de prazo, de custo, de perenidade da produção. Eu acho que a gente ainda tem que, a Emater está fazendo esse trabalho na ponta, qualificar o produtor e saber que vender para o supermercado é uma coisa diferente. Vai ter que bater preço com São Paulo, vai ter que bater preço com Minas, mas eu acho que é uma independência eterna de qualquer possibilidade do Estado. Então, acho que assim, eu defendo muito isso. E reforçar os nossos programas de sempre, né? O PAA com o governo federal, o PNAE através das escolas municipais, que é tocado pela educação, mas a gente dá todo o suporte. E coisas de detalhes, por exemplo, a questão da nota fiscal manual, né, de papel. A gente conseguiu revogar a portaria lá da Secretaria de Fazenda. Parece um detalhe, mas isso trava. E aí eu volto no programa anterior, a questão da conectividade. Não adianta a gente tentar implementar tudo se a gente não tiver a base. Então, a gente conseguiu, o secretário de Fazenda foi super solícito, então a gente também avançou. A questão de cartilha para também impedir a disseminação do coronavírus em áreas rurais. A Emater fez a cartilha. A questão da Pesagro, juntamente com as prefeituras, na questão das máscaras. Então, assim,
trabalho está sendo feito. Obviamente, uma coisa que eu penso, eu sempre tento ter, quando estou gerenciando alguma coisa, acho que sugestões sempre são bem-vindas. E nisso eu acho que a Assembleia Legislativa tem que ter um maior papel, porque os 70 deputados representam uma democracia representativa que a gente vive, e eles são os verdadeiros representantes da população. Então, eu acho que pedir aí, agradecer e parabenizar o Fórum por tudo que vocês têm debatido e por ter trago a agricultura como pauta num fórum tão importante que direciona as discussões na Assembleia Legislativa. Em relação agora, já para fechar o nosso programa, existe um projeto de lei que está tramitando, de autoria até do deputado Luiz Paulo, sobre queijos artesanais. Passada toda essa discussão sobre o CISB, na verdade, ela nasce quando a gente começa a falar das potencialidades do selo arte, que é justamente para viabilizar a comercialização em todo o território nacional dos produtos artesanais. E uma das coisas que a gente foi vendo ao longo do processo é que o Rio de Janeiro ele não tem métodos artesanais que diferenciem o produto, né? A gente tem muitas indústrias que fazem um trabalho artesanal, mas esses produtos eles não têm um diferencial, como por exemplo o queijo da Serra da Canastra, etc. e tal. E uma das informações que a gente teve era que a secretaria estava justamente fazendo um estudo em parceria com a universidade para poder mapear os produtos artesanais do estado do Rio de Janeiro. Isso está avançando, secretário? Eu acho que assim, está avançando bem, mas tem uma discussão nacional em cima do selo arte em todos os aspectos, né? O primeiro é porque assim, você tem sempre uma dicotomia entre segurança alimentar e agricultura, obviamente, produção específica. Quanto mais específico é o produto, mais difícil de se chegar a um consenso. Então, o selo arte, você tem, acho que, inúmeros avanços com o selo arte, que é exatamente você possibilitar essa venda do cara que tem o queijo não pasteurizado, que tem um método específico, mas você, por outro lado, tem que tomar um cuidado para não virar um caso de intoxicação generalizada. Então, a gente tem que ter os dois lados. Eu acho que a discussão tem avançado, a ideia é a gente envolver muito mais a Pesagro no tema, apesar de, aí, sendo sincero, assim, eu acho que a gestão é prioridade, até porque com a verba escassa, plano de recuperação fiscal, Covid, prioridade 100% à saúde, assim, a minha prioridade na gestão é a gente tentar avançar com o CISB e gerar emprego. Ponto. A partir daí, qualquer outra ideia eu acho muito bem-vinda, acho que o projeto é espetacular, mas é um projeto que eu acho que a gente tem, pelo menos eu defendo, que a gente tem que trabalhar no cuidado máximo, porque assim, um caso de intoxicação, um caso de problema pode gerar um mal-estar na cadeia. Então, acho que assim, o deputado tem sido muito parceiro também, então acho que é ampliar esse debate, trazer os técnicos também para debater e me colocar à disposição. E, terminando, agradecer a participação, parabenizar o trabalho que eu já tive em várias posições, desde deputado, assessor de deputado da LERJ, agora secretário, e sei do teu trabalho, então dar um super abraço, agradecer, e no seu nome agradecer ao presidente André Siciliano por toda a atenção com a agricultura do Rio de Janeiro. Secretário, só para a gente finalizar, e um dos pontos que foi assim, um grande salto na agricultura foi justamente a opção pelo CISB. Quando a gente falava de artesanal, a gente via a dificuldade de mapeamento dos produtos artesanais do Estado e se falava, né? O próprio Ministério da Agricultura sempre reforçou que o CISB seria a maneira de atender o máximo de produtores possível, chegar resolvendo isso, a gente resolveria e garantiria a qualidade de todos os produtos do Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns pela iniciativa, por ter, assim, pego esse tema na unha e ter colocado, assim, prioridade nisso, foi muito importante. Bem, o Rio em Foco vai ficando por aqui. Obrigada, secretário, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Lembrando que, se você quiser ouvir essa entrevista, basta buscar na sua plataforma predileta de streaming por Quero Discutir o Meu Estado. E lá essa entrevista vai estar disponível. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.